Bom dia, Léa Souza. A gente está aqui para gravar mais um Ponto Cast, dessa vez com uma profissional da área da beleza, né? A gente já conversou fora da gravação que você atua em duas frentes, como ministra de ritos e celebrante social. Explica para a gente um pouco a diferença entre as duas áreas. Bom dia. Então, Edson, ministra de ritos surge dentro da celebração como um destaque, né? Um algo a mais, para personalizar a celebração, o dia do casamento. O que o rito traz? A personalidade do casal. Existem ritos que já são marcados, como o casamento da areia, que o pessoal pede muito, o rito das águas, o da taça, que é bem comum também. Mas também pode ser elaborado dentro disso algo que seja pertinente ao casal. Não existe assim exatamente um número exato, não existe um protocolo de X ritos por causa disso. A gente pode elaborar dentro dos ritos habituais algo que celebre com a personalidade do casal que está querendo se unir. Eu vi um programa onde os noivos entraram de moto, eles eram motoqueiros, Sim. Cada um na sua. É por aí, cada um escolhe como existe quer o casamento temático, existe o de ritos e existe aqueles ritos religiosos, por exemplo, o casamento indiano, né? Dentro do casamento indiano, a gente pega duas vertentes, que são os temas e também o rito. Porque quando você pega o tema, você vai pegar o quê? Tudo que aquela cultura expõe pra gente. E vai jogar dentro daquela cultura o rito de casamento deles, que é bem diferente do nosso, né? Que a gente acha diferente, assim, mas que tem uma simbologia, no final, a mesma coisa, que é o quê? A união de corpos, a união de almas, o simbolismo do amor, né? Que de dois vira um, que sempre vai haver isso. Um exemplo, vou te dar um exemplo de casamento. O casamento das areias, que é muito comum. Como é feito? Nós temos 3 vasilhames de vidro transparente. Por que 3? Porque esse do meio ele vai ser vazio. Então vamos usar umas cores, por exemplo, que é muito comum. O rosa e o azul. O rosa da noiva e o azul do noivo. E durante a celebração eu vou falando palavras pertinentes ao casal, porque é feito um estudo, né, com a história do casal. E durante a celebração, eu vou comentando, fazendo comentários sobre o que uniu eles, o que cada um gosta. E eles vão fazendo camadas. O azul com o rosa, o azul com o rosa, e formando o quê? Um padrão único. O que significa aquilo ali? Que antes eles eram 1, 2, e agora eles são um só. Então, de 3 vasos, eles se tornam um único. Que é o quê? A união do amor. Perpetuando ali a união, né? Do casamento, da celebração, do encontro de almas. Toda essa simbologia que existe no casamento tradicional. A diferença é só que ela é retratada em fases, em ritos, em formas de apresentar. E aí você também falou que existe a outra função que seria celebrante social. Qual a diferença assim, que a gente possa... Celebrante social, ela geralmente faz o casamento tradicional. Independente de religião. Por exemplo, se eu sou católica, eu quero uma representante. Embora o padre, né, na católica seja realmente o celebrante original. Mas como celebrante social, eu posso fazer qualquer tipo de cerimônia. Porque eu, como ministra, eu tenho a possibilidade, né, de fazer o ato civil também. Então eu faço toda a papelada. Tá? Eu mando para uma congregação a que eu pertenço, que tem juízes aptos para isso. Não sou eu que assino, tá, gente? Eu não sou juíza. E eles assinam essa papelada, verificam se tem todo o contexto, o que é provável, se há algo que possa atrapalhar esse casal de estar unido, se eles já foram casados em outra religião, ou em outro estado, outro país. Eles fazem essa busca, né? O que geralmente o cartório faz é feito por essa congregação. E volta para mim essa documentação e eu entrego os noivos. Facilidade de quê? Os noivos não precisam sair em busca de um cartório, eles não precisam sair em busca de nada além do que eles me propõem ali. A reunião é tudo feito através de mim. E também a gente tem aquela questão, quando você consegue unir essa facilitação para os noivos, você causa o quê? Uma falta de necessidade deles estarem pulando de galho em galho, por exemplo.
Porque aí eu já trago comigo também algumas pessoas agregadas, que são as cerimonialistas, e fecho pacote com outras, que vão agregar, e o noivo às vezes consegue fazer com uma pessoa só, sim, unir tudo, né? Unir toda a sua cerimônia, fazer todo o trâmite ali num local com uma pessoa só. Simplifica, né? Simplifica, hoje a gente está em busca disso em todas as áreas, até no casamento, exatamente, porque aí você se dedica a fazer a parte de festa, né? De reunião das, sim, pessoas, sim, aí você se dedica mais ao formato que você quer. A gente conversou também fora da gravação sobre casamento, né? Porque a gente vive a vida inteira ouvindo, não, o casamento vai acabar, ninguém mais vai fazer. Graças a Deus não vai. E cada vez está mais forte, né? E ele começa a ter vários formatos, né? Tem formatos de grande produção, de superprodução. Exatamente. Né? Fala pra gente um pouco aí, como você tem vivido isso, né? Essas pessoas estão investindo cada vez mais. Está investindo cada vez mais nessa diversidade que está acontecendo. Que é por isso que surge, né? Aí essas questões do casamento temático, que é para alegrar, trazer um pouco mais de alegria. Porque antigamente, quando a gente pensava em casamento, a gente já imaginava o noivo e a noiva entrando na igreja, aquele rito, né, tradicional, a família, né, cada do seu lado. E às vezes as pessoas pensavam assim, não, mas o casamento é chato, né, é longo. Então, quando a gente vem como essa celebração social, a gente vem trazendo uma proposta de mais modernismo. Né? É bonito, é emocionante da mesma forma, não vai deixar de ter o vínculo religioso, vai ter o efeito civil, que é a legalização do casamento, porém com a cara dos noivos. Como você mesmo falou, o casamento chega de moto. Você conseguiria antigamente chegar? Jamais. Então, essas vertentes que estão sendo ampliadas agora, só deixa claro que o casamento nunca vai acabar. Tem uma coisa também que as pessoas estão falando mais agora, que é você programar, do que deixar para fazer em cima. Você tem uma média assim de tempo, você vai casar, um ano antes já começa a procurar um profissional da área que possa fazer celebração. Tem um prazo mais legal assim que a pessoa possa definir, eu, a partir daqui eu vou começar a programar, para que também não fique mal organizado, que fique caro, enfim, que não seja aquele sonho que a pessoa quer realizar. Você tem um prazo? O mínimo, tá? O mínimo é 1 ano. O ideal é de 2 a 3 anos. Por que isso? Porque isso? Tudo é planejamento. Você, quando começa a fazer um casamento com planejamento de 1 ano, tá? Não que isso não possa ser feito em menos tempo, mas eu digo um bom planejamento, que é interessante. O celebrante, ele não tem a mesma função do cerimonialista. Porém, é muito interessante quando a equipe se conhece. Independente de eu já ter minha equipe montada, quando eu sou contratada sozinha, eu quero saber quem vai ser o cerimonialista, porque eu preciso saber o tempo que ela vai usar, tudo que vai ter naquele local. Então, como é que eu vou chegar naquele local? Em menos de 1 ano eu não consigo ter reuniões com as pessoas e entender tudo isso, entender o noivo. Existem casamentos, por exemplo, que às vezes os pais dos noivos são separados. A gente acaba fazendo uma constelação familiar, porque às vezes não podem estar no mesmo local. Às vezes até por medidas jurídicas, né? Tem medidas jurídicas de distanciamento, não podem estar. Então, isso é um trâmite que a gente acaba tendo que associar ao trabalho. Então, não é somente assinou o papel, pagou e eu vou lá e celebro. É um período de convivência com aqueles noivos, né? É um engajamento na vida deles, na história, para criar aquele momento único, bem especial. Tudo pode dar errado, menos o seu momento. Eu posso ter os meus problemas lá, mas eu tenho que estar ali pronta para receber os noivos naquele momento especial e fazer inesquecível. Eu sou aquela que estou lá e vou resolver o dia do noivo perfeito para ficar na memória. Legal, é como se fosse uma grande produção, ou teatral, ou cinematográfica, que você vai... Tem que ter um roteiro, né? Tem que ter toda uma preparação, entre aspas, dos elencos, né? Que você vai ter 2 famílias, e você falou dessa coisa do distanciamento. Sim. São coisas especiais que acontecem dentro de uma família que você tem que organizar e fazer com que tudo saia perfeitamente bem, né? Exatamente. Hoje em dia é muito comum casais dos pais, né, serem separados, e às vezes o padrasto não quer, porque você vai ficar do lado do seu ex-marido, rola um ciúme, rola às vezes um mal-estar entre a noiva e a sogra.
Então, essas reuniões, mesmo que às vezes não sejam presenciais entre a família toda, o grupo inteiro, a gente consegue contornar bastante coisa, tá? Já aconteceu casamentos assim das pessoas falarem, mas como conseguiu colocar todo mundo ali naquele altar? Porque geralmente quando se encontram, dá briga, cria um atrito. Mas a gente, quando vai fazer esse tipo de trabalho, a gente tem que entender que a gente é conciliadora. A gente torna o agente conciliador. E eu acho que por isso os celebrantes femininos estão tomando muito mais conta do mercado hoje. Que antigamente era muito comum ver o celebrante masculino, né? As mulheres, elas estão tomando uma posição muito grande. A proporção está se aumentando muito. Eu acho porque essa questão da conciliação, né? A mulher ela é mais conciliadora, não que o homem não seja. Mas eu acho que quando chega perto de noiva e das mães, eu acho que elas se sentem mais aconchegadas, né? Mais seguras, né? De abrir o coração, explicar o que está sentindo. Então isso ajuda bastante a gente. Você chega a atuar na escolha do vestido, Não, a celebrante não. A celebrante ela é neutra nisso. Geralmente quem faz essa parte é a assessoria da noiva com a maquiagem, com a maquiadora, ou a profissional do cerimonial. Entendi. Que o cerimonial é aquela que vai cuidar de tudo, de cronograma, de horários. Eu não. A minha parte é em relação à cerimônia do altar. Realização Da cerimônia. A gente conversou com Léa Souza, da sala 1216, no Ponto Cast, e a gente vai continuar essa conversa mais para frente, porque não falta assunto. A gente agradece e também a gente faz um convite a todas as pessoas que trabalham no Ponto Office que chegue até você. Sim. Muitas vezes a pessoa está aqui programando para casar e vai procurar em outros lugares distantes, sem referência. Aqui todos os profissionais têm uma boa referência, né? Sim. E aqui você pode resolver entre um dia e outro de trabalho. Quer dizer, você não precisa se deslocar e testar e pedir referência, porque a referência é o próprio Ponto Office. Inclusive, a sala 1216, ela fornece tudo. Do celebrante ao chá de lingerie. Lembrancinha, cada profissional dentro do seu nicho, ela vai ajudar a noiva, se ela quiser fechar somente com as meninas do 1216. E temos também, né, as nossas parcerias, que também agregam isso. Mas são indicações com toda a garantia. Eu queria uma mensagem final de você, que é em relação ao casamento. É legal casar, case mesmo. O que você falaria para as pessoas que estão pensando em se unir e fazer uma cerimônia? Eu costumo dizer que o ser humano ele não foi feito para viver sozinho. Então, sonhos são para ser realizados. Se o seu sonho é casar, aproveite. E não existe idade, tá, gente? Para casar não, tá? Você pode se casar com os 18, menor de idade não, tá, gente? De 18 até 90 anos. Tem casamentos belíssimos com pessoas da maioridade. Melhor idade, dizendo. A gente agradece a presença e até a próxima. Obrigadão. Valeu, tchau.